Trabalho, você conduz ou é conduzido? Essa é a sua opção. Bom, a grande verdade com relação ao trabalho que muitas pessoas não conseguem entender é que o trabalho vai fazer parte da vida delas sempre. E na verdade, bem antes delas entenderem que o trabalho seria realmente intencional, muitas vezes, esse trabalho já fazia parte da vida delas, mesmo quando elas eram bem pequenas e começavam, na verdade, a ter aí os conhecimentos necessários para viver a vida. Porque eu canso de dizer, trabalho nada mais é do que tudo aquilo que você coloca energia para mudar o resultado final. E quando estamos lá no começo da nossa vida, aprendendo as nossas tarefas, é natural, é normal que os nossos responsáveis aí façam isso com a gente. Coloque um certo nível de condicionamento para que a gente consiga, através da nossa energia, da nossa força, mudar o resultado final de alguma atividade. Bom, então, as pessoas acabam depois fazendo ligação do trabalho remunerado e esquecem, na verdade, que todas as ações e comportamento, ou até nem aprenderam que todas as ações e comportamentos que vão mudar um resultado final aí são o trabalho, não necessariamente só o que é remunerado. Bom, a partir do momento que você entende, então, que existe duas formas de trabalhar, uma remunerada, onde você ganha algo em troca e não necessariamente precisa ser o salário. Todas as atividades profissionais que são remuneradas são aquelas que, em troca de um determinado trabalho seu ou da sua empresa, você vai estar recebendo algo por isso. E aquelas atividades de trabalho que não são remuneradas são aquelas atividades que você tem aí no seu dia a dia. Por exemplo, se você organiza um espaço, limpa, se você lava a sua roupa, né? Se você precisa estar se deslocando, né? Por qualquer meio de transporte que seja, ou mesmo que não seja através de um meio de transporte, você tem que se deslocar de um ponto para o outro. Isso já é um trabalho, porque você está mudando o resultado final da ação, tá? Então, dentro desse contexto, você tem que entender que ou você vai conduzir o trabalho, ou você vai ser conduzido. Essas são as duas, ou conduzida. Essas são as duas opções de trabalho. Então, você precisa se posicionar, você precisa entender quem realmente você é. Se você está numa posição a qual você acredita que você pode estar aí direcionando as pessoas, conduzindo as pessoas, é importante você entender que você pode muito bem fazer isso, mas você precisa ter resultados intencionais com relação a isso. Você precisa saber qual que é realmente o alvo. Você, com relação ao seu trabalho, você tem um mecanismo, um sistema, uma empresa para que você possa direcionar as pessoas? Porque tome cuidado com esse espírito de querer conduzir em lugares onde você muitas vezes, lugares e atividades que não permitem que você faça isso. Entenda você que muitas vezes você está, na verdade, trabalhando numa determinada empresa e você pretende conduzir alguma coisa que está fora da sua atividade profissional, fora das suas competências. E muitas vezes acaba não dando certo, porque o seu intuito é fazer isso com o desejo, com a vontade de crescer lá dentro, mas você tem que enxergar as possibilidades e ver se realmente existe essa possibilidade de crescimento. E tomar cuidado com relação às ações e os comportamentos, porque muitas vezes você acaba só se prejudicando. Então, a partir do momento que você entende que você tem condições de conduzir e você está num espaço apropriado, você consegue ter um resultado satisfatório. E na maior parte das vezes o resultado satisfatório é
com o seu próprio negócio, com a sua própria empresa, seja ela vendendo produtos, vendendo serviço, enfim. O importante é que você realmente entenda que se você não procurar aí um meio de estar conduzindo alguma coisa, você nunca vai poder reclamar dos resultados. E o que mais as pessoas estão fazendo a todo momento é reclamando dos resultados que não estão sob o controle delas. Porque, perceba, você, muitas vezes trabalhando como funcionário, você tem horas limitadas para que você cuide do seu pessoal e também do seu profissional de certa forma, porque você não consegue buscar conhecimento muitas vezes, o cansaço acaba te atacando, te afetando demais, e com isso uma falta de disposição tremenda. O seu salário te limita a só fazer as coisas que estão dentro do orçamento, e por mais que você trabalhe quando você está realmente executando uma atividade profissional, principalmente na condição de CLT, você acaba, no final das contas, também recebendo pouco, tendo pouco tempo, e mesmo que você trabalhe o quanto mais, você não consegue ganhar o quanto mais. Então, esse é o problema maior das pessoas que não têm essa noção, que não entendem que só existe essas duas maneiras, ou você conduz ou você é conduzido. E na maior parte das vezes, trabalhando como funcionário aí convencional, com a sua carteira de trabalho registrada, muitas vezes, você pode até não entender, mas você sente isso no seu dia a dia, porque você pode trabalhar aí que nem um maluco, uma maluca, você pode fazer mais do que realmente é exigido, mas no máximo que você ganha é equivalente a, se comparado com o que você fez, muito pouco. Porque é a condição, é o lugar, são as políticas, na verdade, da empresa que fazem com que seja realmente dessa forma. O sistema, ele é assim. Então, se você realmente não conduzir, se você procurar realmente não entender essa situação a fundo, não ter uma boa opção, e a melhor opção é sempre estar conduzindo, você vai ficar sendo conduzido. E sendo conduzido, você vai estar indo para o trabalho a hora que for realmente estabelecida, vai estar saindo quando acharem que você deve realmente sair, vai estar ganhando aquilo que acham que o seu trabalho vale e não estão nem aí para o seu tempo. E não estão nem aí para a sua vida. O que você, na verdade, ainda não entendeu é que eu sei que existem pessoas que vão falar que elas estão muito bem e trabalharam como CLT a vida inteira. O fato é que, se você está bem, esse conteúdo acaba não sendo para você. Esse conteúdo é para aquelas pessoas que não estão bem, aquelas pessoas que têm o desejo realmente de mudar, de sair dessa vida, que estão sofrendo, que não conseguiram ter as chances que você, que está aí, teve, talvez. E as regras têm exceções. Então, não é todo mundo que vai ter a mesma vantagem, mesmo que siga o mesmo caminho, porque a soma dos fatores muda a equação, o resultado da equação. E os fatores são, as pessoas são diferentes. Elas podem seguir os mesmos caminhos, mas elas não conseguem ter os mesmos resultados. Pare e pense, você e seus irmãos, cada um segue um caminho, por quê? Se estavam no mesmo lugar e foram criados pelas mesmas pessoas, na maior parte das vezes. Então, esses fatores mudam o contexto e algumas pessoas não conseguem, na verdade, ter resultado satisfatório para que consigam ter uma vida saudável e sustentável. E esses conteúdos são sim para você, para entender que se você também está falando que sua vida está boa, a grande verdade é que o que é bom para você não é bom para o outro, e você deve respeitar esses conteúdos, e você deve respeitar a opinião dos outros, a vontade, o desejo de querer realmente mudar de vida. E com isso, eu tenho certeza que você que está do outro lado aí,
vai tomar a sua decisão e vai resolver a sua vida de maneira por todas. Entendendo que você tem a obrigação, a missão de colocar energia só naquilo que está sob o seu controle. E é por isso que a melhor opção é sempre você conduzir. Mas para conduzir é necessário que você tenha conhecimento, porque se você não tiver o conhecimento, que é a chave da transformação, você não consegue sequer conduzir a sua vida. E é por isso que muitas pessoas estão aí, na verdade, com a casa toda desarrumada, com a casa suja, com a casa desorganizada, com a vida desorganizada, com a vida suja, porque as pessoas não estão conseguindo fazer a gestão porque elas não têm o conhecimento. Elas não conseguem, então, administrar a sua própria vida, e daí, então, vai ser muito difícil você conseguir conduzir outras pessoas. Entenda que as mudanças começam de dentro para fora. E é necessário que você comece agora a entender que ninguém realmente nasceu pronto e a nossa obrigação é aceitar o processo de transformação por toda a nossa vida, porque conforme passa cada minuto na verdade, um pouquinho de nossa vida que está indo embora. Mas você deve entender que esse minuto que passou, ele deve ir embora com um bom aproveitamento para que você leve adiante o conhecimento que você conquistou. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de trabalho. Porque eu tenho certeza que a minha missão é mudar a vida de outras pessoas. E está sendo, através desses conteúdos. Fiquem com Deus até os próximos vídeos. Um abraço e fui!